Boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos e que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos envolva na revelação da sua palavra, nos trazendo entendimento renovado, soprando pelo seu Espírito nosso entendimento espiritual, para que nós possamos nos aprofundar na revelação e naquilo que da parte de Deus nos é dado saber. Hoje nosso texto é Romanos 1, 16 e 17, obrigado, Neuza, e nós vamos lê-lo nesse exato momento. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus amados irmãos, nós temos uma jornada longa hoje, para que não percamos nada do versículo 16, não poderemos, evidente, entrar no versículo 17, que vai consumir outro tempo, tanto quanto de hoje, mas exatamente para que possamos destrinchar o versículo 16, nós precisamos nos ocupar com ele e o nosso tempo vai ser um pouco mais dilatado. E é evidente que preciso e devo fazer você lembrado do que temos comunicado nas semanas anteriores, quanto ao fato de que chegaríamos aqui. Chegaríamos neste enunciado de Paulo a respeito da essência do Evangelho. E aí nós estaríamos tratando de coisas de uma profundidade, de uma riqueza sem precedentes e que não é do alcance nem mesmo da Igreja Reformada, nem mesmo da Igreja formada pelos evangélicos, aqueles que creem na revelação da Palavra de Deus como Palavra de Deus escrita e revelada para nós. Nem todos têm uma compreensão intensa e profunda do significado do Evangelho, do significado da salvação como fruto da obra operada por Jesus, a verdadeira razão pela qual o Filho de Deus veio até a cruz a nosso favor. Hoje nós vamos abordar esse ponto, vamos entrar por aí, por isso que estivemos dizendo, transfira isso, compartilhe, comunique a outros, não perca, não deixe passar essa oportunidade, porque você vai ver por si próprio, vai poder conferir e vai perceber ainda mais no seu entorno quantas pessoas não alcançaram ainda o entendimento do significado da salvação a ponto de, então, serem os verdadeiros adoradores pelos quais Deus nos chamou em Cristo. O que explica por que os nossos antepassados escreveram aqueles cânticos com que a igreja se ocupava, que eram fundamentalmente escriturísticos e exaltando a Deus pela salvação, com gratidão profunda pela salvação. Hoje, raramente se ouve falar sobre essas coisas, porque, na verdade, a igreja canalizou todo o seu esforço, entendimento, sabedoria e culto para o contexto daquilo que pode ser obtido, apalpado, verificado, conceituado e testemunhado como conquistas temporais. Então é poder, milagre, efeito, realização. E o compromisso do Evangelho com a transformação tem sido esquecido e aceleradamente. Aliás, não é? Nunca houve um tempo em que a igreja buscasse mais poder do que este nosso tempo. Haja visto o fato de que ela está infectada pela busca no poder político. Nós vamos orar de novo. Por que eu estou orando o que não costumo fazer nos estudos das minutas? Por conta do terreno muito solene no qual estamos pisando, para o qual precisamos que o Espírito de Deus seja invocado e atue em nossa mente, em nossos corações. Tanto em mim que estarei ministrando, quanto em você estará recebendo, ouvindo, para que possa aprender e passar adiante. Eterno Pai, fala conosco, descortina para nós, levanta o véu desta revelação escrita e revelada a Paulo e teu servo, que nos alcança ao longo de 12.000 anos da sua enunciação. Ensina-nos, dá-nos corações sábios e sensíveis para nos apercebermos das coisas profundas do conselho de Deus, aquilo que da tua parte nos é dado saber. E não desperdicemos, porque somos teus filhos. Sabemos e devemos saber honrar, reconhecer e nutrir interesse, admirar a palavra e a sua revelação, a doutrina da fé. Pedimos que nos abençoes para que haja sabedoria do Espírito de Deus para validarmos
avaliarmos com gratidão e admiração a revelação que nos é dada saber na Tua palavra. Ensina-nos, conduze-nos e usa de misericórdia para conosco e aperfeiçoa o Teu poder sobre e através das nossas fraquezas, por meio de Teu Santo Filho Jesus. Amém. Nós dissemos que neste capítulo 1, Paulo fez todo um prólogo, toda uma introdução da carta inteira para mostrar a essência do Evangelho. Também dissemos que isso ficou muito intensamente concentrado nos versículos 16 e 17, em especial no versículo 17, que querendo Deus, leremos semana que vem. Então, é fato que agora nós chegamos ao que podemos chamar de enunciado de essência de toda a carta, ainda no início dela, mas não é só isso não. Este trecho aqui, todo ele, mas especialmente estes 2 versículos que acabamos de ler, então o trecho em especial, compreendido pelos 2 versículos, ele define todo o significado do Evangelho da graça de Deus. A ênfase é esta. Este trecho aqui de 2 versículos define todo o significado do Evangelho da graça de Deus. Nós levantamos e sustentamos como bandeira confessional, nós protestantes, nós filhos da reforma, Efésios 2:8, e é absolutamente verdadeiro. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto é dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Acontece que Efésios 2:8 não define o significado da salvação e a essência do Evangelho, tal como Romanos 1:16 e 17. É aqui que reside o significado da obra do Evangelho da graça, o que foi feito, por que foi feito e como nos alcançou. Então ninguém, eu sei que é forte o que eu vou falar, mas é muito importante, ninguém pode entender-se verdadeiramente crente em Cristo se não compreender e crer nesta magna declaração registrada no versículo 17, o assunto de que vamos nos ocupar semana que vem. Então isso vale também para dizer que aqui reside o único e suficiente significado da fé redentora que o Evangelho traz para quem crer. Olha, é forte o que eu disse, eu estou dando ênfase. Aqui reside o único e suficiente significado da fé redentora. Quem compreende Romanos 1:16 e 17 e crê nesta revelação, não só está salvo, como a Bíblia diz, quanto não precisa de mais nada para ser esclarecido. Toda a essência da cruz está aqui. Não é por pouco, não é à toa, então, que vocês ouviram muito bem falarmos aí nas 2 últimas oportunidades, e até numa ocasião em que eu estive pregando aqui no texto de Romanos 1:16, que aqueles homens que foram já sendo cristãos, já sendo homens envolvidos com a fé, sendo religiosos, Agostinho, citamos todos, Lutero, daí veio a reforma religiosa que nos alcançou também, citamos John Wesley, que já era líder protestante lá na igreja da Inglaterra, e citamos depois Karl Barth, do início do nosso século passado, século XX, como que estes homens, ao examinarem Romanos 1:16 e 17, ênfase total, inclusive, para Lutero, foram de fato convertidos, tiveram uma transformação radical na sua vida. Por quê? Por causa do que eu estou dizendo. Aqui está o único e suficiente significado da fé redentora. E esta é a razão porque também eu ousei muito ao dizer que quem não compreender e crer nesta magna declaração registrada no versículo 17, não pode se entender crente em Cristo. É muito sério, não é? E é muito pertinente que a gente dê estas ênfases, porque comecei tudo dizendo isso. Como não há lugar para pecado e inferno, que são máximas defendidas e proclamadas pelo Evangelho, e nem para céu, já que a igreja trouxe todas as bênçãos esperadas pela fé para o mundo temporal, o dia a dia, também não há lugar para a salvação. Se eu não entendo quais são os efeitos do pecado, os motivos do pecado e como que o pecado me situa diante de Deus, por que eu preciso de salvação? Tanto é que, não é? Qual é o crente que está muito interessado em conhecer as coisas a respeito do céu, que fala de salvação, já que no meio do caminho se soa como sepultura? E por aí vai.
Se eu for gastar tempo criando estas ênfases para que vocês percebam a importância desse significado, vou atropelar o nosso tempo que não temos e não pode acontecer. Mas vamos começar então pelo versículo 16. O que Paulo diz aqui? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele deu a razão porque não se envergonha. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas nestas 3 sentenças, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação e de todo aquele que crê, está um evangelho inteiro aqui, meus queridos, só nessas 3 declarações deste versículo 16. E aí nós precisamos começar exatamente pela primeira. De imediato, parar e pensar sobre o sentido bíblico de salvação nessa mensagem redentora do Novo Testamento. Então veja, a primeira coisa que vamos ter de enfatizar aqui é aquilo que Paulo sabe que quer comunicar. Não me envergonho do evangelho. Mas para pensar já de imediato no sentido de salvação, é o poder de Deus para a salvação, ele está fazendo uma ligação, e vamos bater nisso mais daqui a pouco, uma ligação direta entre poder de Deus e a salvação, poder de Deus para a salvação. O que se crê e se prega nos dias de hoje? Poder de Deus para a libertação, poder de Deus para a cura, poder de Deus para resolver problemas. E a fé está sendo carreada, conduzida, seduzida e atraída só para correr nessa direção. Os adoradores hoje adoram porque tiveram resposta às suas orações. Declarações muito questionáveis. Mas adorar porque estou salvo? Eu lembro do impacto que me causou participar de um culto feito exclusivamente por jovens, uma igreja que era exclusiva, essencialmente de jovens. Era uma obra de libertação de drogaditos lá no Rio, que começou debaixo de muito poder de Deus na casa do governador do estado. A partir do momento que ele descobriu que seus filhos eram viciados em drogas, ele, sendo um presbiteriano de formação e criando sua família na igreja presbiteriana, tomou um choque muito grande. Mas buscou a Deus, chorou, gritou diante do Senhor, Deus o encheu de poder e aí ele resolveu curar, cuidar, tratar de seus filhos, e vieram os amigos dos filhos, bem, isso produziu uma grande obra que durou muitas décadas de transformação de vidas e libertação. E um dia eu fui participar de um dos cultos normais deles lá de domingo e ouvi pela primeira vez um hino da harpa cristã das Assembleias de Deus que eles estavam cantando. E eles cantavam com muito entusiasmo, eles saltavam no momento em que podiam dizer, e o hino era muito bonito. O hino dizia, falava de pela cruz Jesus me salvou e também nos resgatou do poder do mal. E esse cântico tinha um refrão. E o refrão dizia, já nos lavou com seu precioso sangue. Jesus Salvador nos libertou com seu precioso sangue do vil tentador. Quando eles chegavam nesse refrão, eles se abraçavam, eles pulavam, eles estavam adorando por uma verdade que eles viviam nas suas veias, na sua alma. Já nos lavou, purificou, libertou e libertou do vil tentador, o nosso Redentor. Aquilo me impactou muito, foi o primeiro contato que eu tive com esse hino que nunca mais eu esqueci. E até hoje eu celebro a Deus adorando com esse cântico. Semana passada, há 2 semanas, né, completei 54 anos de redenção, de salvação pela fé. Então a palavra, a ideia, o conceito, a revelação, a doutrina salvação é sumamente importante, é a essência da razão porque somos evangélicos, porque não somos católicos, porque não somos qualquer outra coisa, somos evangélicos. Somos evangélicos porque cremos numa salvação presente, numa salvação outorgada, numa salvação operante que já está realizada e se manifesta aqui e agora. Tem a sua supremacia, tem a sua expressão maior, a sua conquista total no céu, mas já está acontecendo. Quem crê será salvo, Jesus disse. E quem não crê já está condenado, ele bota no presente a condenação, porque a salvação está no presente. Já ressuscitastes com Cristo, Paulo põe no presente, algo que nós estamos aguardando, porque a ressurreição tem a ver com o corpo da morte e depois da morte, não é verdade? E então, aqui é importante pensarmos sobre o sentido bíblico de salvação e eu quero compartilhar com você o pensamento
a exposição do reverendo John Stott na sua célebre e inigualável obra A Cruz de Cristo. Gente, A Cruz de Cristo é um livro que foi escrito há décadas pelo reverendo John Stott, que nos deixou há pouco mais de uma década também, que, para mim, teria de ser, obrigatoriamente, teríamos de nos obrigar a isso, o segundo livro de cabeceira de todo crente. Eu leio e releio A Cruz de Cristo. Já falei para vários pastores, amigos meus, me brindou com muita alegria, dizendo: não, pastor, há muito tempo que eu já tinha lido pela terceira vez. Aqui em casa eu estou sempre dizendo para minha família: leiam A Cruz de Cristo. De vez em quando eu encontro alguém com ele na mão, lendo. É o segundo livro de cabeceira. O primeiro é a Bíblia, o segundo é A Cruz de Cristo, teria de ser, de John Stott. E aí eu quero trazer para você esse significado da salvação nas suas palavras. Ele conceitua a salvação a partir do sentido de substituição, que é um dos sentidos da obra da cruz. Substituição do pecador por Cristo na cruz, nossa substituição. Fomos substituídos por decreto divino, por determinação de Deus, por Cristo na cruz. A cruz que era nossa, a morte que nos cabe. Jesus já tomou no nosso lugar. Então, John Stott diz assim, página 54 desse seu livro: pode-se dizer que o conceito da substituição está no coração tanto do pecado quanto da salvação. Substituição. Pois a essência do pecado é o homem substituindo-se a si mesmo por Deus, ou seja, o homem ocupando na sua vida o lugar de Deus. Se isso estiver acontecendo na vida do crente, ele continua na essência do pecado, segundo John Stott, e é verdade. Repito a leitura: a essência do pecado é o homem substituindo-se a si mesmo por Deus, ao passo que a essência da salvação, olha que lindo, é Deus substituindo-se a si mesmo pelo homem. Que lindo. O homem declara-se contra Deus e coloca-se onde Deus merece estar, entendeu? Deus sacrifica-se a si mesmo pelo homem e coloca-se onde o homem merece estar, na cruz. O homem reivindica prerrogativas que pertencem somente a Deus. Deus aceita penalidades que pertencem ao homem somente. Pérola preciosa, que não estou tratando aqui de lirismo teológico, é declaração doutrinária de uma verdade profunda e a única: a morte substitutiva de Cristo na cruz. Salvação significa nada menos do que, começando por aí, eu estou livre da minha morte. A morte que Deus decretou sobre o meu pecado, por eu ter nascido filho de Adão e não filho dele. Aí o filho dele veio como filho ocupar o meu lugar de pecador, para receber a ira de Deus sobre ele nesse lugar, de maneira que eu pudesse me tornar filho de Deus, no lugar de filho de Adão. Jesus se torna um filho de Adão, filho do homem, nasce entre nós, encarna, para nos tornar filhos de Deus, por sua morte na cruz. Isso é substituição. Então, é absolutamente verdadeiro e significativo cantar, proclamar e ouvir e ler a fraseologia: Jesus morreu a nossa morte, a morte que nos cabia. E aí alguém diria: morte por morte, qualquer morte é morte. Bem, mas aí temos o elemento ira de Deus sobre o pecado. A morte, por si só, afasta o homem da eternidade, para a eternidade dos olhos de Deus. Está morto. Morreu, vai ficar longe de Deus, porque Deus o criou em o Espírito, e o Espírito não morre. Vai ficar longe de Deus por toda a eternidade, tanto quanto Deus é eterno. Pronto, está resolvido. Mas a morte tinha de ser a cruz, porque a cruz concentrava todo o sentido de maldição declarada por Deus. Foi ele quem declarou em Deuteronômio: maldito todo que for pendurado no madeiro. Então Deus fez cair sobre Jesus a morte da ira, a morte do opróbrio, a morte da vergonha. Não morreu de infarto, não morreu porque levou um tiro, não morreu porque foi atropelado, não morreu porque teve uma infecção, porque não. Morreu porque foi executado. Executado sob ira. Foi isso que aconteceu. Essa era a nossa morte.
Tanto é que quando Paulo diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos alcançava o Império Romano, o tempo do Império Romano. Quantos impérios antecederam-se a Roma? Se você vem pela história a partir da própria profecia de Daniel, você vai ver que Deus já tinha profetizado através de Nabucodonosor os impérios que, começando com ele, os assírios, Babilônia, se sucederiam até chegar os romanos. Está lá naquela estátua da visão de Nabucodonosor. Isso é escatologia. Não vamos gastar tempo aqui em cima, tem isso aí já gravado em alguns lugares. O que eu quero te mostrar é que Roma chegou no tempo da encarnação do Filho de Deus, porque Roma trazia a cruz. Os medo-persas empalavam as pessoas. Os medo-persas arrancavam a pele inteira e matavam seus inimigos da forma mais cruel possível, cortavam os polegares, cortavam tendões, para que morressem de fome, à míngua, com dores. Mas foram os romanos que transformaram a cruz no seu instrumento de execução cruel, de opróbrio. Por isso que Jesus nasce no tempo dos romanos, não nasceu no tempo dos gregos, não nasceu no tempo dos medo-persas, não nasceu no tempo dos assírios, que infligiam mortes horríveis também aos seus inimigos. Mas eram os romanos que os matavam pela cruz. Ali cabia o lugar da ira de Deus sobre o tamanho do pecado. E então, meus queridos, o apóstolo Paulo sabe o que quer comunicar aqui nesse versículo 16. Veja, ele havia dito no versículo 15, você leu isso aí antes, vimos isso antes, né, no texto anterior, na mensagem anterior, ele havia dito que estava a tal ponto comprometido em anunciar o evangelho a todos os povos, que estava pronto para pregar também aos romanos, e se sentia devedor, discutimos isso, tanto a gregos como a bárbaros. Aqui ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então ele tinha feito primeiro uma divisão entre a supremacia da cultura grega e os demais, os bárbaros, que incluíam os judeus. Agora ele faz a divisão que estava muito vigente nos seus dias. Judeus e gentios, sendo gentios os gregos. Quando ele fala de grego aqui, ele está se referindo a todos os povos que não são judeus. Aí ele está dizendo, poder de Deus para a salvação, tanto desses gentios quanto dos próprios judeus, que acreditavam que recebiam a salvação por pacote, por nascerem filhos de Abraão. E ainda tem gente que pensa isso nos dias de hoje, viu? E eu não estou me referindo a judeus, não. Estou me referindo a crentes pouco esclarecidos. Tem gente que pensa, nasceu meu filho. Ah, porque eu sou salvo, sou servo de Deus, meu filho já nasceu salvo. E cuidado, hein? Mas Paulo estava a tal ponto comprometido em anunciar o evangelho a todos os povos, que não se envergonhava dele, é o que ele põe aqui. E aí eu chamo a sua atenção para esse detalhe aqui. É uma ênfase muito bem dada pelo reverendo Lloyd Jones. A verdade é que Paulo deveria ter dito, como ele disse, escrevendo aos Gálatas, Gálatas 6:14, que ele se gloriava do evangelho. Entende? O que ele quis de fato dizer é um estilo de linguagem muito usado por ele, chamado litotes, é uma figura de linguagem em português, no português, né? Para nós, no português, é litotes, onde a pessoa diz o contrário do que está dizendo para dar mais ênfase ao que está dizendo. Então, quando ele diz assim, não me envergonhe do evangelho, o que ele quer dizer é, eu me glorio no evangelho. Veja, como eu disse, ele vai fazer uma declaração direta em Gálatas 6:14, sem usar litotes. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que eu jamais me glorie a não ser na cruz. Então ele poderia ter dito isso aqui. Eu me glorio no evangelho. Mas ele preferiu usar o outro significado desta comunicação, que é não me envergonho dele. Porque ele quer dar ênfase à razão porque ele está pronto para pregar a gregos e bárbaros, quer dizer, aos suprassumos da sabedoria da época e os demais. Aos judeus, o suprassumo da religião da perfeccionista da época, a lei de Moisés. E os demais, os pagãos. Estou pronto para pregar para eles. Mas eu sei que fazer isso me pesa, é vergonhoso. Mas eu não me envergonho do evangelho.
Fazer esse serviço como rabino judeu é pura vergonha, mas eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque me glorio nele. Vamos entender isso aí. Pois bem, essa fraseologia de sentido inverso de que ele faz uso, que estamos dizendo aí que é um recurso de linguagem que muitas vezes ele se serviu, tem o propósito de dar ênfase e comunicar o que ele pretende. Por isso que eu comecei a dizer que ele sabia muito bem o que ele queria comunicar. Veja, ele fala, volta ao texto, eh, aliás, no texto ele está dizendo: "É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego", e ele vai falar, escrevendo aos Coríntios, que a palavra da cruz é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Ó, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Exatamente o que ele está falando aqui, judeus e gregos. É lá em Coríntios que ele diz que a palavra da cruz é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Vamos pensar nisso aqui, para que você entenda por que ele diz que não sem vergonha. Ora, esta é a razão por que ele diz que não sem vergonha, porque ele sabia que para judeus, ele não está dizendo prego a judeus e gregos, para judeus ela era um escândalo, para gregos ela era loucura. Então, quem é que quer pregar algo que vai escandalizar e que vai se fazer passar ou fazê-lo passar como pregoeiro louco, como os atenienses insinuaram? Quem é esse pregoeiro dessas coisas aí? Está dizendo, e se escandalizaram quando ele falou em ressurreição. Acharam que ele era de fato louco. Quem é esse louco? Isso traz vergonha, mas ele diz: "Não me envergonhe". Então vamos pensar no significado de escândalo. Ora, pregar o evangelho era, continua sendo e continuará, meus amados, atentem para essas ênfases que eu estou dando aqui, um caminho vergonhoso, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Está escrito e dito pelo próprio Paulo. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então ele deixou claro que a pregação do evangelho da cruz era escândalo para os judeus e ela era loucura para os gregos. Por que escândalo para os judeus? Por causa daquilo que eu já adiantei para vocês ao falar, veio Jesus na plenitude dos tempos e Deus esperou chegar o Império Romano que estabeleceu a cruz como instrumento de execução por conta de só colocar ali o mais vil, o opróbrio dentre os homens. A cruz era lugar de maldição. Ela não era cabível a herói e nem a homens exaltados e aplaudidos. Roma não tinha apenas, não sacrificava, não executava todo mundo na cruz. Romano nenhum podia morrer na cruz. Sabiam disso? Era a lei do direito romano. Nenhum romano podia ser condenado a ser executado na cruz. Nenhum cidadão romano. E o fato de que a pessoa não era romana, era bárbara, e cometia um crime, não significava que ia parar na cruz. Ela podia ser decapitada. Ela podia ser queimada viva, como Roma fez N vezes. Ela só destinava a cruz para os vis. E a Bíblia já tinha se adiantado séculos antes para dizer que nela morreria aquele que era considerado maldito, ou quem nela morresse seria considerado maldito. Então eu volto ao que eu estava dizendo aqui. Ela era lugar de maldição, não cabível a herói nem a homens exaltados e aplaudidos. Então, desde Deuteronômio, estava previsto que seria reputado por maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Fosse enforcamento, é pendurado no madeiro também, fosse, como nos séculos seguintes, essa crucificação, que foi inventada muitos séculos antes dos romanos, mas pouco praticada, e não naquela forma, mas elaborada com requinte de crueldade pelos romanos. Então, os próprios romanos, então gentios, não é? Eles reputavam a cruz como lugar de ignomínia, destinada aos piores e execráveis homens, inimigos do Estado, réprobos por conta da natureza de seus crimes e dos seus caráteres. Então alguém, e aí você vai entender o que significa escândalo para os judeus, a pregar essa cruz, a palavra da cruz, e a vergonha que isso teria de trazer a quem a prega. Alguém que de origem humilde,
como carpinteiro de Nazaré, se autoproclama filho de Deus e Messias. Então, o esperado Redentor e herói de Israel, o grande libertador, agora mais do que nunca, mais do que nos dias de Macabeus, dos Macabeus, ansiado ardentemente pelo povo de Jerusalém oprimido por Roma. Esse que se autoproclama filho de Deus e Messias, ele morre por execução nas mãos do opressor de quem eles pensavam que ele tinha vindo libertá-los. Como criminoso, e numa cruz. Então, isso deitava por terra toda a pretensão messiânica libertadora e recebia sobre ele o apodo de maldito, de acordo com a lei. Então, em sã consciência, como poderia agora um rabino, eu estou falando de Paulo, conhecedor profundo da lei, mestre dela em profundidade, lembre, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele se dizia hebreu de hebreus, falando 5 idiomas. O homem era sábio, o homem era culto, o homem tinha autoridade dada pelas maiores autoridades, guardiães da lei de Moisés. Como agora esse homem, rabino, tão cheio de crédito, vem exatamente declarar como Messias e Filho de Deus, esse humilde carpinteiro de Nazaré que morreu na mão dos romanos, não libertou Israel dos seus opressores e morreu a morte da vergonha, a pior de todas as mortes. Agora ele é anunciado como Salvador do mundo, quando sequer ele atendeu ao anseio messiânico do seu próprio povo. Como que esse rabino podia pregar isso? Escândalo para os religiosos judeus. Claro que era. Este é o sentido de escândalo. E loucura. Por que os gregos, então os gentios, sob a influência da filosofia e da cultura grega, que dominavam o mundo na época, por que eles entendiam a mensagem da cruz como loucura? Como poderia um homem sábio, no mundo afeito, e estou falando não só dos gregos daquela época, o mundo, o cenário dos maiores filósofos de todos os tempos que influenciam até os dias de hoje, não só o conhecimento dos homens nas faculdades e nas escolas, quanto as religiões humanas criadas pelos homens e trouxeram influência para o próprio evangelho formado nos dias de Jesus. Este cenário de homens cheios de sabedoria, Sêneca, Sócrates, Platão, Aristóteles, Arquimedes, e vai por aí afora, Pitágoras, e vai por aí afora. Esse homem sábio, nesse mundo que aplaude os filósofos, que aplaude os inovadores, então isso vale para os dias de hoje, que aplaude os conquistadores, que aplaude os que são elaboradores de teorias complexas. Haja vista aí a cada ano celebrarmos o Prêmio Nobel, Prêmio Nobel de Física, de Literatura, Prêmio Nobel da Paz, pretendido aí por Trump, Prêmio Nobel da Ciência, e por aí vai. Há uma sociedade inteira voltada a aplaudir os exponenciais que surgem entre nós. Então não era só nos dias de Paulo, mas o Prêmio Nobel dos dias de Paulo estava lá em Atenas. Os prêmios Nobel estavam em Atenas. Então, o mundo acostumado a aplaudir esses elaboradores de teorias complexas, no mundo da filosofia, da cultura gregas, ainda hoje. Como que esse homem, nesse contexto, podia pregar um homem como sendo Deus e Redentor através de sua morte que extinguiu sua vida e todas as propostas de vitória no mundo visível? Contrassenso. Qual a relevância dos ensinos desse homem nesse contexto dos maiores sábios de todos os séculos? Consistiu em que os ensinos dele e que Paulo estava ali para pregar, evangelizar, falar? Felizes os pobres de espírito, felizes os mansos, felizes os perseguidos, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça. Que ensino louco, que contrassenso, até nos dias de hoje. Eu fui escorraçado uma certa vez numa reunião de líderes evangélicos para os quais eu estava ensinando, quando eu falei que os mansos de que Jesus fala é uma categoria que ele
precisa ver impressa e exercida em nossas vidas. Nós temos tido crentes fazendo ouvidos moucos fechados para a ideia de ser manso, acossado até por leis políticas, por ideologias políticas, a ficar valentinho. E aqueles irmãos rejeitaram terminantemente o que eu estava ministrando para eles. Você imagina, eu estou falando de crentes veteranos, eu estava falando de líderes em pleno século XXI. Imagine pregar estes ensinos naquele contexto. Ainda hoje, quais são os crentes que, de fato, além de nós, pela misericórdia de Deus, estão interessados em aprender a ser pobre de espírito, a ser manso? Vai pregar para um grupo grande de crentes que eu conheço numa cidade aqui perto, o pobre de espírito, que significa ser simples. Conheço todos eles. A ideia de simplicidade para eles equivale a ser banido para o inferno. Quando a teologia da prosperidade chegou, a primeira coisa que ela jogou pela janela para fora foi pobre de espírito, simples, manso, ser perseguido. Isso é para fracassado, para quem não tem fé, para quem não tem poder de Deus, para quem não acredita na palavra que diz que Deus em Cristo nos conduz sempre em vitória. Isso é para quem não conhece a vitória em Cristo. Essa é a teologia que lava as cabeças dentro das igrejas nos dias de hoje. Mas o Cristo que Paulo pregava vinha na contramão, confrontando os copes daquela época, dizendo isso: felizes os mansos, felizes os perseguidos, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça. Bota loucura nisso. Continua sendo loucura. E ainda digo que agora ainda mais. E por quê? Porque num mundo que aplaude grandes nomes, num mundo em que se pretende pregar a Cristo como grande realizador de milagres, para que se possa esconder o carpinteiro de Nazaré, encobrir a imagem do homem de Isaías 53 e trazer à luz somente Apocalipse capítulo 1, o rosto resplandecendo como o sol ao meio-dia, esconde-se, encobre-se o Cristo que fugia literalmente dos seus perseguidores quando queriam lançá-lo do monte abaixo, passava no meio deles e saía ileso do outro lado. E aí vamos pregar o que anda sobre as águas e etc. Vamos jogar toda a carga nas ênfases dos milagres que revelam quanto ele é poderoso, poderoso, o ressuscitador de Lázaro, o ressuscitador do filho da viúva de Naim, aquele que curava todos os leprosos, que curava todos os aleijados, que abria os ouvidos de todos os surdos, que soltava a língua de todos os mudos, que prometeu refazer o universo. Vamos pregar o sucesso de Cristo, Cristo, o grande herói, Cristo, o Deus maravilhoso que realizou todas as coisas. Assim, nós atraímos e não temos de que nos envergonhar. Vergonhoso é dizer que eu sigo o carpinteiro de Nazaré, que eu sou o discípulo que aprende do Filho de Deus encarnado, que se tornou homem como eu, mas que não andava de Cadillac, que não se vestia de pompa e circunstância, que não ostentava mitra com ouro, que não carregava anéis nos dedos, que não exigia que pessoas se levantassem quando ele chegava para falar e curvassem a cabeça em reverência, que não tinha 2, 3 palácios de inverno onde passar as férias. Imagine pregar esse Cristo que não tinha nada disso, que abriu a boca para dizer: quer mesmo me seguir? Fique sabendo que as raposas têm seus ninhos, têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça, eu não estou te prometendo palácios. Quem se veste como Salomão mora nos palácios. Foi isso que Jesus disse. Olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu, vocês valem mais do que eles. Então não fiquem ansiosos pelo que comer, pelo que vestir e como avançar na vida. Essa é a pregação desse Cristo. Então se eu prego o Todo-Poderoso, aquele Cristo que realiza, que faz e só faz, eu não preciso passar pelo vexame de pregar que a cruz é para pecadores, para fracassados,
para resolver o problema do pecado e do mal dentro do ser humano. Homem, mulher, a senhorinha, dona de casa, a vovozinha, que carinha, os filhinhos, os netinhos. Aquela mamãe cuidadosa e aquela dona de casa toda alegrinha com seus pets, que cuida deles com desvelo. Eu vou pregar um evangelho que vai dizer que ela é pecadora e que vai morrer nos seus pecados se não crer em Cristo. É melhor esconder, deixa isso para depois, é melhor que não fique sabendo. Não, eu vou dizer quanto que Jesus a ama porque ela é muito boazinha. É vergonhoso, entende? Paulo disse: eu não me envergonho desse evangelho, mas a gente cria substituições, porque é vergonhoso pregá-lo nu e cru, tal como ele é. Essa é a verdade. O evangelho que é destinado a vidas banidas da eternidade, sem comunhão com Deus, sem esperança, fracas por seus pecados. O evangelho que denuncia isso, que anuncia isso. Está aqui tudo plenamente escrito para nós em Romanos capítulo 5, 6, 7, 8, em todos os 4 evangelhos. Seremos ouvidos sem sermos envergonhados pelo desprezo, se eu trouxer os holofotes só para o lado da glória. Entende? Mas se eu encobrir o compromisso do evangelho, o que ele enfrenta, o que ele ataca? O risco de ser envergonhado, de sofrer desprezo, desdém, desinteresse dos ouvintes é total. Se não se pode pregar a Cristo como grande herói, é vergonhoso pregá-lo como aquele que perdoa pecados e que chama pecadores ao arrependimento. O amado. E depois disso temos a mensagem da cruz, de que ele fala aqui. A cruz é palavra de humilhação, de quebrantamento. Confrontar o homem com a cruz é confrontá-lo com o seu pecado e confrontá-lo com a ira de Deus. É o lembrete do juízo do Deus Santo sobre o nosso pecado. A morte que ela traduz é a nossa, como já dissemos agora. Nossa morte, que Jesus assumiu em nosso lugar, para atender a justiça de Deus, do Deus que precisava ser satisfeito quanto à ofensa do pecado. Pense comigo, não estou criando... Quem sou eu para tentar justificar o plano de Deus? Que tolice! Nem os homens, oráculos de Deus da revelação do Evangelho o fizeram. Seria muita pretensão minha, eu estou apenas querendo didaticamente esclarecer coisas aqui. Então, pense comigo. Nós somos pensados nos dias da eternidade. Por quê? Porque não há passado na eternidade. Deus não tem passado. Assim como Deus não tem futuro. É um presente contínuo. Na eternidade é presente contínuo. Então nós fomos pensados nos dias da eternidade. Nesses dias da eternidade, nos precedendo a nível de tempo da história, já estavam os anjos, os seres cheios de glória, que Deus fez porque o céu é um lugar de encantamento. E Hebreus diz para nós que por conta da presença desses anjos, do habitar desses anjos, das presenças angélicas, há um lugar de alegria constante lá no céu. A alegria. Eles são seres em estado de êxtase, porque contemplam a glória de Deus. Estado de êxtase. Viveremos isso. Viveremos isso. Quando você sente o toque de Deus, quando você entende a palavra que falou o seu coração, te enche de êxtase e de gratidão, e você não sente tristeza, sente alegria. Por isso que canta, por isso que a igreja evangélica é a que mais canta no mundo. Imagine o céu. Deus já os tinha, cheios de glória, cumprindo sua vontade todo o tempo, como Jó diz para nós. Seres de uma excelência que não tem descrição, com títulos, com lugares, com hierarquias, serafins, querubins, anjos, arcanjos, tronos e potestades. Linda. Executores da vontade de Deus no mundo criado. E por que Deus cria o mundo? Porque Ele desejou fazer algo que os anjos não tinham, que Ele não tinha pretendido quanto aos anjos que criou. Anjos eram seres espirituais divinizados, mas Ele queria criar um ser que trouxesse a sua essência, que tivesse a sua cara, o seu jeito. Satanás já havia caído e arrastado bilhões de seres excelentes com ele.
Deus então se compensou elaborando o ser humano. Mas ele sabia de uma coisa: eu não posso deixar eles lá vivendo como se fossem os anjos, só contemplando glória, quando eu quero que ele tenha poder volitivo, poder de decisão. Então eu vou dar uma advertência. Olha, eu criei esse sistema e eu criei este planeta todo para seu deleite. Eu vou vir aqui, vou visitar você, nós vamos ter essa comunhão porque eu fiz você com minha imagem e semelhança. O que eu sou eu botei aí dentro de você. Quando eu olho para você, eu me encontro. Você quer uma comparação? Você que é pai, que é mãe, que agora está sendo avô, avó, como eu estou sendo. Quando nasce um neto, a gente fica procurando ver a identificação. Estamos fazendo isso agora com a Emily, que só tem 2 dias que nasceu. Todo dia a gente quer ver com quem parece. Todo mundo dá 1000 opiniões, as piores possíveis, por sinal. Quando você tem um filho, você fica se procurando nele. E quando você identifica que o DNA criou uns gestuais que são os seus, que você não ensinou, mas que ele replicou, isso traz orgulho, isso traz um prazer infinito, isso traz a sensação mais próxima de eternidade que você possa ter. Deus botou isso dentro do homem. Ele vai ter a capacidade de amar e de ser misericordioso, de me adorar, de me querer, de querer o bem, de fazer o bem, de criar. Eu vou dar a ele o poder de criar, de elaborar e desenvolver o que eu criei. A partir do que eu criei, ele vai criar. Está aí a ciência provando isso. Mas fique sabendo, tudo isso eu te dei. Quero que você prospere, quero que você cresça e vá da terra de seres semelhantes a mim, com a minha imagem e semelhança. Mas não me desobedeça, porque o dia que você me desobedecer, você fere essa imagem e semelhança. Você só vai projetar, só vai produzir outros seres com a sua própria imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança que não tem mais nada a ver com a minha. Bem, nós conhecemos a história, está em Gênesis, o homem fez exatamente o contrário, pecou, caiu. Adão. Nele viria toda a raça da imagem e semelhança, uma raça eterna. Adão cai e Deus diz: eu não vou deixar que o pecado prevaleça na terra. A alma que pecava vai morrer. Eu te avisei que se você pecasse, eu morreria, você vai morrer. Todos os seus descendentes vão morrer. E a morte é o tamanho da minha ira contra o pecado. Mas ao mesmo tempo ele resolveu o problema, ele planejou resolver o problema. Alguém vai nascer entre vocês, sem pecado, e vai morrer no lugar de vocês, representando vocês, para que esta minha ira sobre este pecado fique satisfeita, a minha justiça seja satisfeita. Porque Deus não sai perdoando por perdoar. O pecado precisa ter compensação. E aí ele planejou, por isso na eternidade a Trindade planejou, na forma de filho eu irei. Eu vou nascer de mulher, nascer sob a lei, que mostra qual é a minha vontade e condena todos os que nascem lá. E então eu vou cumpri-la no lugar deles. E vou dar a minha vida por eles e vou satisfazer a minha necessidade de ter a minha honra resgatada de novo. Eu estou sumariando, empobrecendo, ultrasintetizando didaticamente o significado da redenção. Enviou o seu filho e proclamou: eu entrego meu filho para que todo que nele crê seja justificado nele. Eu o receberei como meu filho no lugar dele. E vou trazer de volta a minha imagem que estava lá dentro e que se deformou com o pecado. Esta é a essência da cruz, do que aconteceu na cruz. Então ela é palavra de humilhação, de quebrantamento. É o lembrete do juízo do Deus Santo sobre o nosso pecado. A morte que ela traduz é a nossa morte. Estou me repetindo. Ele assumiu o nosso lugar. Foi isso. Não há glória nisto. Não há mérito nisso. Esta é a razão. Porque mesmo conhecendo o Evangelho, os homens foram criar religiões meritórias. Foram criar alguma coisa que pudesse dar em troca, porque não aceita a humilhação de ser perdoado sem direito, sem mérito nenhum. Só porque Deus quis perdoar, isso lhes traz insegurança.
porque a mente está entenebrecida. Isso lhes traz o desespero de não poder dar nada em troca, não poder negociar, ficar na mão de Deus e não poder controlar essa dádiva divina. Não, não, não pode ser assim. Eu tenho que fazer algum sacrifício, eu tenho que penitenciar, eu tenho que. Isso se traduziu em todas estas multiformes manifestações de religiosidade humana ao longo da existência da humanidade. Diante da cruz, a vergonha, a temor, a reverência e gratidão, quando se entende seu significado. Mas pregar a redenção prometida pelo Evangelho é exposto como otário, como supersticioso, pouco esclarecido, simplório. Os pregoeiros da Rosa Crucianos, eles dizem nada pode ser mais pobre do que o livro dos crentes, a Bíblia. É uma narrativa chula, uma narrativa boba. É preciso ser muito pequeno no entendimento para crer naquilo. Essa é a proclamação deles, porque eles são os grandes sábios, os entendidos do cosmos, que conversam com os seres extraterrestres que se manifestam corporeamente diante deles em suas alucinações. E pior, a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, quanta vergonha há em pregar isso, penso nos dias de Paulo. Quem estava aceitando o evangelho eram os escravos, eram os servos. Imagine agora pregar para os senadores romanos. Imagine agora pregar para os pretorianos, a soldadesca. Pregar para os senhores dos servos, nivelando essa gente na mesma religião desses servos. E ainda tendo que, pior, mal dos males, declará-los irmãos desses servos, da gentalha, que via de regra era a barbárie. Entende? Então é a salvação de todo aquele que crê. Pregar isso é constrangedor. Porque significa, todo aquele que crê, significa, vamos trazer isso aqui para a nossa realidade factível. Significa o médico e o paciente, o professor e o aluno, o patrão e o empregado, o executivo e o peão de obras, o sábio e o ignorante. Paulo fala dos ignorantes, o jovem e o ancião, o homem e a mulher, o branco e o preto, russos e ucranianos, ocidentais e orientais, israelenses e palestinos, judeus e gentios, sintetizado aí. Mas qual é o problema? É que na cruz, na mensagem da cruz, todos estes, o maior e o menor, o grande e o pequeno, todos estão igualados na mesma fé e no mesmo perdão. O que a Bíblia está declarando, o que o Evangelho e a cruz está declarando é: você, doutor, é pecador igualzinho a esse paciente que saiu diante de você precisando das pílulas que você vai lhe dar. Você, patrão, é pecador igualzinho a esse empregado que está varrendo o chão da sua sala. Você, sábio, é tão pecador quanto o ignorante de quem você desdenha porque não entende uma palavra do que você diz. Professor, você é pecador exatamente igual ao aluno sobre quem você tripudia, porque você sabe o grande sábio. Você, branco da Ku Klux Klan, você é tão pecador quanto o negro que você quis matar e procurou matar a vida toda. A cruz diz que você é igual a ele. A cruz diz que todos são iguais. Eu vou repetir essa série que eu coloquei aqui, porque tem algumas coisas aqui que me deliciam em poder pontuar, e eu vou pontuar. A cruz iguala, como pecadores, o branco e o preto. Pecadores iguais, no mesmo nível aos olhos de Deus. Não é que um pecou mais e o outro pecou menos. Não é que um presta mais e o outro presta menos. Deus está dizendo: você não vale nada, igualzinho ao outro. Não presta para nada. É lixo. A sua justiça é trapo de imundície. Você sabe o que significa. Trapo de imundície, eu não vou estragar sua janta trazendo sua memória, não. Branco e preto, russos e ucranianos, ocidentais e orientais, israelenses e palestinos, judeus e gentios, todos igualados, na mesma fé, no mesmo perdão, todos vistos como pecadores em igual medida e mesmo nível de perdição eterna.
pode ter uma sepultura, um mausoléu maravilhoso, enquanto que o outro foi sepultado no resto do chão. Os dois desceram para o mesmo inferno da mesma maneira, nos seus pecados. É isso que a cruz diz. É isso que a cruz avisa. O mausoléu é maravilhoso, tem estátuas e citações e epitáfios. Ali é uma cova rasa, que ninguém nem sabe se quem está lá dentro é gente ou é um cão. Todos deitados no mesmo inferno. Então ela está dizendo que todos são vistos como pecadores de igual medida. Todos estão vistos no mesmo nível de perdição eterna. Pobres e ricos, poderosos e oprimidos, capitalistas e comunistas, direitistas e esquerdistas, todos igualados, todos tendo de ver-se sujos e reprovados aos olhos de Deus. Agora mesmo eu ouvi um idiota proclamar aí em rede internacional que os que são dos partidos políticos opostos à sua linha, crentes, são filhos do diabo. Não procurem, não façam contato com ele, excluam ele das suas redes sociais. Se entrar nas redes sociais, ele vai excluir, porque vocês são filhos do diabo, ele disse. Ou seja, porque eu pertenço a outra linha, eu sou o único crente que Deus salvou, o único que vai para o céu. Eu sou o único, talvez nem seja, pecador, perdoado, nem precisou de perdão, porque está tão correto na sua escolha política e os outros estão tão réprobos e tão repulsivos que ele quer expulsar da sua vida que ele não precisa nem da cruz. Um homem desse, por mais crente e autoproclamado batista, líder de fundação de instituição religiosa, com formação cátedra, que eu conheço a instituição, está no inferno, nem sabe. Pensa que está, não está. Quem tem um coração dessa natureza, quem tem esse tipo de pensamento, está longe da cruz, nunca chegou lá, nunca entendeu nada, entende de evangelho, entende de teologia, entende de Bíblia, a letra que mata, mas não entende da redenção, da obra da cruz, do significado dela, do que foi proclamado ali, gritado pelo Filho de Deus: meu Deus, por que me desamparaste? Não entende que é miserável, pobre, cego, nu, não entende que é resto humano, e igualzinho àqueles que ele está dizendo: vocês são filhos do diabo. Ele é igual, é a mesma coisa, todos igualados, todos sujos e reprovados aos olhos de Deus. Não há justo nenhum sequer, Paulo proclama, meus amados. Pregar isto é sofrer desdém, desprezo, imagine. Olha aí o que está acontecendo no nosso entorno. É loucura e escândalo, é isso que Paulo diz. É a vergonha da cruz. Mas Paulo fez. Ele sabia que era vergonhoso. Talvez Timóteo tenha tido vergonha, eu lembro, ou se envergonhado dessa palavra, porque Paulo diz isso para ele: não se envergonhe do prisioneiro de Cristo que sou eu. Talvez Timóteo, tímido, jovem, tenha se envergonhado. E você? E eu? Precisamos camuflar, pintar um Jesus cheio de glória, um Jesus que tem um partido político no Brasil, para que então as pessoas o recebam nos seus corações e o acolham, porque ou um evangelista de alto nível internacional, americano, ele estava pregando num país da Europa uma sua campanha evangelística que reunia milhares de pessoas, bastante conhecida. Em dado momento, no meio da sua pregação, por razões que eu desconheço, mas ele teve necessidade de fazê-lo, ou o Espírito de Deus o levou a isso, ele proclamou lá do alto do púlpito, naquele imenso estádio: o Cristo que nós pregamos, ele não é branco, louro, de olhos azuis, ele não é caucasiano, ele não é americano, ele não é europeu, ele nasceu no Oriente Médio, ele nasceu de judeus, ele não era caucasiano, e dentro das nossas categorias elitistas americanas ele era negro por conta disso. Uma mulher se levantou, idosa, foi até ele lá na frente e disse: você está me dizendo que o Cristo em quem eu creio é preto? Ele disse: não estou dizendo que é preto. Eu estou dizendo que ele não é branco.
esse não é meu Cristo. Essa mulher disse para ele. Entende? Aquele pregador proclamou em altos brados um Cristo que ia na contramão da imagem que as pessoas haviam criado a seu respeito. Essa é a verdade. E as pessoas precisam pintá-lo, desenhá-lo, repaginá-lo e enfeitá-lo, cheio de coroas, cheio de glória, cheio de pompa e circunstância. Porque o Cristo de Isaías 53, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores e que sabe o que é padecer, experimentado no trabalho. Esse não atrai. Dá vexame. A gente fica constrangida, né? Saber que esse evangelho é o poder de Deus para salvar por sua mensagem simples, que vem a seguir, como veremos no versículo 17, semana que vem, é suficiente para nós superarmos a vergonha da cruz. Onde reside o significado destas duas mensagens. Eu quero ler para você Marcos 8,34 e Hebreus 13,13. Vamos para Marcos 8,34, que é um texto que eu e você sabemos de cor e é cantado por nós. Se alguém quiser vir após mim, você já está falando aí o resto. Ó. Negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Este é o significado da cruz que Jesus nos mandou pegar. As pessoas olham esse texto e pensam que Jesus está dizendo assim, o fardo da vida. Pegue a sua dor, o seu peso, a sua aflição. Quem é a sua cruz? A minha cruz é o meu cônjuge, é meu filho que está nas drogas, é a minha sogra, minha cruz é o meu patrão, minha cruz é aquela vizinha que me perturba o juízo dia e noite. Minha cruz é a minha aflição, minha cruz é a minha doença. Estou levando a minha cruz segundo a vontade de Deus. Está errado. Cruz não é nada disso. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer e o que ele disse todos entenderam. Ele está dizendo, tome a vergonha do Evangelho, da humilhação do Evangelho, da simplicidade, da simploriedade do Evangelho e me siga todo dia. Tome a vergonha da cruz sobre si, ou seja, assuma que você, de fato, tem de ir para ela, morrer nela, você e os pecados da sua vida. E depois eu disse, Hebreus 13,13, saiamos, pois, a ele, é o convite do autor de Hebreus, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Para nos salvar, o autor diz no versículo 12, ele morreu fora das portas, morreu como lixão, lá no lixão de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele, levando o seu vitupério, a sua vergonha, fora das portas, suportando a mesma desonra que ele suportou. Percebe, isso nos é dado como um convite, é um ousado desafio. Seguir o Evangelho é isso. O Evangelho não tem essas pompas que traz nome, que cria impérios, que torna homens e mulheres famosos, poderosos, virtuosos, que as pessoas aplaudem, se encurvam diante deles. Você já percebeu? Já se deu conta de que todos os que fazem grande investimento no que entendem por poder de Deus se tornam poderosos, segundo os créditos humanos? Já percebeu? Não há um que não viva isso. Seja cantor, evangelista, atualmente bispos e apóstolos. É desse jeito. Meus irmãos, o evangelho está noutra direção, não tem? Está noutra direção. Noutra direção. Essa é a verdadeira religião de Cristo, é o evangelho da cruz. O resto é desvio. O resto é apostasia. Essa é a cruz que devemos tomar sobre nós dia após dia, se a nossa fé olha firmemente em sua direção. A vergonha da humilhação de ser pecador e seguidor do homem de Nazaré. Em seguida, e aí eu já estou ultrapassando o horário, eu disse que nós nos estenderíamos, mas eu vou fazer leituras para poder adiantar e liberar você. Vamos ver a magna declaração do apóstolo.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu poderia parar aqui e ficar ocupado só nessa declaração. O Evangelho é o poder de Deus. Ele não diz, no Evangelho está o poder de Deus, ou o Evangelho manifesta o poder de Deus. Não disse isso. Porque ele não podia permitir que as pessoas desviassem o sentido desse poder como desviam nos dias de hoje. Poder significa milagre, hoje. Poder significa fenômeno, hoje. Poder significa sinais, hoje. Poder significa portentos, hoje. Mas a proclamação do apóstolo é: o evangelho é o poder para a salvação. Para salvar o homem é preciso manifestar poder. Foi manifestando poder que Jesus foi ressuscitar, que Deus ressuscitou o seu filho das entranhas da terra, ressuscitou das garras da morte. Foi manifestando poder, mas é poder para salvar o pecador perdido na sua vida podre. É preciso poder de Deus. Não precisa ser assassino em série, não precisa ser o cínico de Brasília, não precisa ser o criminoso, pedófilo, não precisa ser drogadito, não precisa ser exponencial dos pecados que a nossa lei humana reprime com as piores cargas de penalidades. Não, já voltei, disse e volto a dizer, a dona de casa que cuida com carinho dos seus pets. A verdade é que todos precisam de poder para salvar por causa do poder do pecado. O pecado é poderoso demais. Você sabe que o pecado é poderoso. Você sabe o poder que o pecado tem, o poder que ele exerce. Os desejos que a consciência, as práticas que a consciência acusa e que faz mal. Você sabe. Deus precisa manifestar poder para salvar. Então é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Isso põe toda a carga desse propósito do Evangelho, todo o empenho do Evangelho, todo o compromisso, todo o significado do Evangelho no poder para a salvação. Ouça isso com solenidade e com reverência, meus queridos. Mas como eu disse, vou fazer algumas leituras, sim, eu encerro com elas. Nós vamos deixar falar sobre este ponto, poder para a salvação, o reverendo John Stott, do livro que eu já citei, A Cruz de Cristo. Se você chegou depois, vá ouvir desde o início para você observar o que eu comentei sobre o livro lá, por favor. Desta vez, ainda páginas 54 e 55. Ele diz assim: Cristo morreu para conduzir-nos a Deus. É o texto de 1 de Pedro 3,18. O foco do propósito benéfico da sua morte é a nossa reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando o seu pecado, e nos deu a mensagem da reconciliação, pela qual nós dizemos: reconciliem-se já com Deus. Não é isso? Então, como diz o credo niceno, Stott cita, por nós, que é uma fórmula geral, e por nossa salvação, que é particular, ele desceu do céu. A salvação que ele conseguiu para nós mediante sua morte é retratada de vários modos. Às vezes, é concebida negativamente como redenção, perdão ou libertação. Outras vezes é positiva, vida nova ou vida eterna ou paz com Deus no gozo do seu favor e comunhão. No presente, o vocabulário preciso não importa, mas uma coisa, abrindo parênteses aqui, eu posso dizer: esta salvação do pecador não tem a ver com a cura do pecador, com o milagre do pecador, com a solução das contas bancárias e dos contratos profissionais. Não. Outras vezes, é o gozo da comunhão com Deus, aí continuando na leitura dele. No presente, o vocabulário preciso não importa. O ponto importante é que, em consequência da sua morte, Jesus é capaz de conferir-nos a grande bênção da salvação. Quem se torna crente, porque Jesus cura doenças e opera milagres, muito dificilmente vai conseguir chegar ao conhecimento do significado de Romanos 1,17. E muito provavelmente vai se perder pelo meio do caminho, com títulos dentro da própria igreja. O autor continua: Cristo morreu por nossos pecados. Nossos pecados eram o obstáculo que nos impedia de receber o dom que ele desejava dar-nos, de sermos filhos de Deus, de sermos feitos filhos, de sairmos do nível de criaturas. Aí sou eu que estou acrescentando. De modo, ele continua, que eles tinham de ser removidos, os pecados, antes que a salvação nos fosse outorgada. O pecado tinha que ser tirado.
A expressão por nossos pecados, ou fraseado muito similar, ele diz, é usada pela maioria dos escritores do Novo Testamento. Parece que eles tinham certeza de que, de um modo ainda não determinado, a morte de Cristo e nossos pecados se relacionavam. Cristo morreu por nossos pecados, as Escrituras dizem. E ainda mais, e para finalizar, continua Stott, Cristo sofreu a nossa morte, que eu ilustrei alguns momentos atrás aí. Cristo sofreu a nossa morte ao morrer por nossos pecados. Isso quer dizer que se a sua morte e os nossos pecados estão ligados, esse elo não é efeito de mera consequência, quer dizer, ele foi vítima de nossa brutalidade humana, mas de penalidade. Ele suportou em sua pessoa inocente a pena que nossos pecados mereciam. O máximo que as pessoas que não se converteram ainda conseguem entender da paixão de Cristo é ele ter sofrido sufrágio, é ele ter sofrido horrores, como se ele precisasse daquilo para adquirir mérito e graça e se tornar o santo de Deus. Tanto é que Mel Gibson, que escreveu o filme A Paixão de Cristo, carrega do sofrimento de Jesus com detalhes inóbeis, assim, de uma tortura medieval, que nem a Bíblia descreve para nós. E por que ele carrega daquele sofrimento carnal humano, naquele padecimento terrível? Porque ele entende que a paixão significava esse morrer terrivelmente. Mas a paixão significa morrer sob a ira do Deus eterno para trazer, com essa morte, essa submissão de ira, a bênção da redenção para aqueles que estariam sujeitos a essa ira. Então não foi o padecimento em si, foi o lugar onde ele morreu, na cruz, já deixando isso claro aqui. Não foi a forma, padecendo, sofrendo ali, pregos nas mãos, pregos nos pés, é para onde olham os que não alcançaram o sentido da redenção. Mas o lugar em que ele ficou, e para ficar ali, então recebeu pregos nas mãos e nos pés. O lugar foi a cruz, e no nosso lugar. É claro que eu parei a leitura para fazer esses esclarecimentos aqui, então continuando. Ele, na verdade, ocupou um lugar de penalidade, suportou em sua pessoa inocente a pena que nossos pecados mereciam. Pois, segundo a Escritura, a morte se relaciona com o pecado como sua justa recompensa. Aí ele vai citar Romanos 6,23 e encerra. O salário do pecado é a morte. E assim, meus irmãos, nós passamos ao eixo principal de todo o significado do Evangelho de Deus, que o apóstolo vai ensinar para nós no versículo 17, que será assunto da próxima semana. Então fique atento para saber se daremos o estudo na quinta ou na sexta-feira. Eu vou comunicar. Fique atento para saber se estaremos apóstolos domingo para comunicar, ministrar a palavra deste fim de semana às 17h30. Deus te abençoe abundantemente e receba minha gratidão por sua companhia, que me estimula a me dedicar na decifração do ensino da palavra para compartilhar com você. É a nossa escola juntos. Isso nos abençoa e edifica e é tudo quanto queremos. Estejamos orando mutuamente e a graça de Deus há de cobrir as nossas vidas. Eu ultrapassei aí 15 minutos do seu tempo e irei um pouco além na próxima semana, com toda certeza, porque o assunto existe. Grande abraço. Jesus te abençoe e guarde. Tenha uma boa noite na presença de Deus. Com gratidão, porque Jesus morreu em nosso lugar. Amém? Deus te abençoe. Amém.